Olá, mais uma vez, voltamos com as expressões numéricas. O que é uma expressão numérica na matemática? A expressão numérica, como o próprio nome diz, é uma expressão que envolve números. Mas não somente números, né? Tem também, junto com eles, as operações. E as operações comuns nessas expressões numéricas é a soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, né? Então, resolver uma expressão numérica é você encontrar o número como resposta. É reduzi-la. Você vai resolvendo as operações, né? E você vai reduzir essa expressão numérica em um único número. Esse único número é o que nós chamamos de resposta ou solução da expressão numérica, né? Ok, como fazemos para resolver uma expressão numérica? Você não vai resolver uma expressão numérica a seu bel prazer, né? Você vai querer resolver uma operação que você gostaria de resolver na frente de outras operações. Não é do jeito que você quer. Existe uma ordem que deve ser seguida obrigatoriamente para você resolver uma expressão numérica, né? E a ordem convencional foi a seguinte: primeiro você resolve as potenciações e as radiciações, o que vier primeiro, né, na ordem que aparece, o que vier primeiro. Se vem potenciação e radiciação, você resolve primeiro a potenciação, depois a radiciação. Se vier a radiciação primeiro, você resolve a radiciação e depois a potenciação. Ou seja, o que vier primeiro você resolve. Mas esses dois aqui, observem que eles são operações inversas, ele tem prioridade na hora de resolver uma expressão numérica. É a primeira coisa que você vai fazer, se tiver potenciação e radiciação. Uma vez resolvida a potenciação e a radiciação, ou na ausência desses dois, né, que pode você ter resolvido e pode na sua expressão numérica não ter nem potenciação e radiciação, o que se resolve? O segundo par de operações que você tem que resolver são as multiplicações e divisões, também da mesma forma, na ordem que aparece, né? O que vier primeiro. Se vier primeiro a multiplicação, vou resolver primeiro a multiplicação. Se vier a divisão primeiro que a multiplicação, eu vou resolver a divisão primeiro que a multiplicação, sempre na ordem que aparece. Ok. O último par de operações seguindo essa ordem de prioridades é a adição e a subtração. É a última coisa a ser feita numa expressão numérica. Você tem que resolver primeiro as potenciações e radiciações, resolveu, beleza. Pula para as multiplicações e divisões, resolveu, beleza. Por fim, só lá no fim de tudo é que você vai somar e subtrair. E essa ordem está aqui, mas não é obrigado na sua expressão numérica você ter potenciação e radiciação. Você pode ter só multiplicação e divisão, você pode ter somente soma e subtração, né? Mas se tiver todos eles, tem que seguir essa ordem. Pode acontecer também numa expressão numérica, e é muito comum você ter parênteses, colchetes. Parênteses são esses aqui são os colchetes, esses aqui são as chaves. É comum você ter, né? O que se resolve primeiro? O que se convencionou a se resolver primeiro? Obrigatoriamente você vai resolver os parênteses. Os parênteses são os primeiros de todos a serem resolvidos. Resolveu o parêntese, eliminou o parêntese, você vai resolver os colchetes. É nessa ordem: parênteses, depois colchetes. Resolveu os colchetes, você vai pular por fim as chaves. As chaves são os últimos campos, ou o último campo de operações que você vai resolver. Tem que seguir essa ordem: primeiro parêntese, depois os colchetes e por fim as chaves. Professor, o que eu vou resolver, por exemplo, se eu tiver um parêntese? O que eu vou resolver primeiro lá dentro? Lá dentro você vai seguir essa ordem que está aqui de prioridades. Primeiro você vai resolver lá dentro do parênteses as potenciações e radiciações, depois os colchetes, potenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões e por fim adições e subtrações. Eliminou os parênteses, você vai correr atrás de colchetes, se assim você tiver a sua expressão. Se tem lá colchetes, o que se resolve primeiro?
que você resolve primeiro dentro dos colchetes? As potenciações, a mesma coisa. Primeiro tem que seguir isso aqui, seja dentro do parêntese, seja dentro dos colchetes, seja dentro das chaves. Você vai resolver essa ordem de prioridades de operações, ok? Parece difícil, mas não é. Vejamos aqui esse bem simples, né? Essa expressão numérica aqui, ó. Não tem parênteses, né? Então eu vou seguir essa ordem. Primeiro as potenciações. Não tenho potenciações. Depois radiciações. Não tenho radiciações. O que eu tenho aqui? Multiplicação e divisão. Eu tenho uma divisão primeiro, que é a multiplicação. Nós vimos que é na ordem que aparece. Então eu vou resolver primeiramente a divisão, tá? Na hora de resolver, você precisa fazer a operação linha por linha. É uma questão apenas didática, né? Por exemplo, se eu vou resolver, sou obrigado a resolver a divisão primeiro, eu não posso efetuar essa soma, tá, gente? Não posso fazer 1 mais 50, porque a prioridade aqui, observe que a adição e subtração é a última coisa a ser feita. Tem que ser feita a divisão primeiro. Se eu vou fazer 50 dividido por 25, na hora de baixar para a próxima linha, já que eu vou fazer só isso aqui, o restante você baixa, ó, observe, 1 mais foi repetido, mais 5 vezes 2 foi repetido, do jeito que está aqui. Apenas você vai colocar o resultado dessa operação que tem a prioridade. 50 dividido por 25 dá 2. Resolvi a divisão, quem que eu vou resolver agora? A multiplicação, né? Tá aqui a multiplicação, né? Quem não sabe, esse pontinho aqui é de vezes, é um produto. Então vou repetir tudo, olha aqui, ó, tudo repetido, apenas no lugar do 5 vezes 2 é que eu vou resolver, que dá 10. E vou baixar o resto, como está repetido aqui. Pronto. Aí eu tenho soma e subtração, o que vier primeiro, vou fazer a soma, 1 mais 2 mais 10 dá 13. Baixo menos 2, 13 menos 2 dá 11. A dica que eu dou para vocês, o macete que eu dou para vocês, para evitar linhas demasiadas na sua solução, é você fazer o seguinte: se na sua expressão você tem duas operações que têm a mesma prioridade, por exemplo, multiplicação e divisão tem a mesma prioridade. 50 dividido por 25 e 5 vezes 2 tem a mesma prioridade. Claro que eu vou resolver na ordem que aparece. Mas observem que, nesse caso, eu poderia aqui, nessa linha já, ter colocado o resultado de 5 vezes 10 aqui. Porque a divisão e a multiplicação têm a mesma prioridade. Todas as operações tiverem a mesma prioridade, você pode fazer todas elas na mesma linha. Evita dessa forma aqui, ó, esse passo, essa linha aqui já estaria aqui, ó. Tranquilo, ok? É tanto que eu fiz aqui a soma, observem, 1 mais 2 mais 10 menos 2. Olha, tenho soma, subtração, tem a mesma prioridade, eu posso resolver tudo de uma vez. 1 mais 2 dá 3, com 10 dá 13, menos 2 dá 11, ó. Não precisaria dessa penúltima linha aqui, tá? Se você tiver potenciação e radiciação, resolva tudo na mesma linha. Se você tiver multiplicação e divisão, resolva todas essas operações na mesma linha. Se você tiver adição e subtração, resolvam todas essas operações na mesma linha, né? Mas se você não tem ainda segurança na hora de resolver, você pode fazer como aqui didaticamente eu disse para vocês fazerem uma operação a cada linha, não tem problema nenhum, né? Vamos para o segundo exemplo. Observe o segundo exemplo. No segundo exemplo nós temos 2 ao cubo, uma potenciação, temos raiz quadrada, uma radiciação. Nós vimos que aqui não tem parênteses, né? Não tem colchetes, não tem chaves, então tem que resolver isso aqui primeiro. A prioridade é a potenciação e radiciação, então o resto eu tenho que baixar. Vou baixar esse aqui, dividido, vou resolver 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Observe mais uma vez, aqui foi só por uma questão didática, eu poderia ter resolvido logo a raiz quadrada de 9 aqui, né? Ficaria essa passagem já aqui, ó, prontinha, pularia essa linha aqui, ó, ok? É só questão didática, para que eu possa, para que o leitor, né, ele saiba o que está sendo feito aqui apenas, né? Aqui eu tenho, por exemplo, 64 dividido para 8, que é uma divisão, e aqui eu tenho uma multiplicação. Eu posso resolver os dois de uma vez. Subtração e soma é lá para o final.
64 por 8 dá 8. E 3 vezes 2 dá 6. Eu já pularia para cá, ó. E aqui já resolveria tudo. 8 menos 6 dá 2. 2 mais 1 dá 3, que seria o resultado. Ok. Esse terceiro exemplo é um pouco mais interessante, porque aqui temos parênteses e colchetes. E vimos que quando tem parênteses, colchetes ou chaves, o que se resolve primeiro é o parênteses, né? Vamos resolver os parênteses. Olha, o resto vai ser repetido. O que não está dentro do parêntese, olha quem está dentro do parêntese. Tudo que está fora do parêntese precisa ser repetido. Aí o que se resolve dentro do parêntese? Resolve-se as operações seguindo essas prioridades, né? Primeiro, a raiz de seção. Raiz cúbica de 27 é 3. Baixo 2 mais 1, ok? Ainda tem operação aqui a ser feita, ainda continuo com parênteses, ainda continuo resolvendo do parênteses. Aqui eu tenho multiplicação e soma, faço a multiplicação primeiro, 3 vezes 2 dá 6, baixo mais 1, observem que o resto está sendo só baixado, ó. E por fim, 6 mais 1, 7. 6 mais 1 é 7, acabou, era a última operação a ser feita, então você eliminou o parênteses. Quando você eliminou o parênteses, observe que só restou os colchetes. E somos obrigados a resolver os colchetes, né? Temos que seguir essa ordem aqui, ó, tá? Se tivesse chave, seria chave lá pro final, mas não tem, acabou o colchete, beleza. Então vamos lá. Dentro dos colchetes que se resolve a primeira potência, né? Temos potência e subtração, claro que a potência tem prioridade. Potência 2 elevado a 4 dá 16. 16 menos 7, agora sim na outra linha eu faço a última operação, que é a subtração. 16 menos 7 dá 9. É a última operação, eliminou o colchete, ficou sem parênteses, sem colchete, sem nada. Ficou uma expressão numérica normal, e aqui nós já sabemos, né? Nós temos uma divisão e uma subtração. O que se resolve primeiro? A divisão. 18 dividido para 9 dá 2, e 2 menos 1 dá 1, e 1 é o resultado, é a solução dessa expressão numérica, né? Só para fixar as ideias, vamos resolver esses dois exemplos aqui do material. Vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer uma limpeza aqui no que eu já havia só um instantinho. Lá você vai limpar. Opa, ficou só o filé. Vamos lá então. Temos aqui essa expressão numérica. O que eu resolvo? Primeiro temos aqui um parêntese, tenho que resolver primeiro o parêntese. O que eu faço com o restante? Repito aqui, ó. Não posso fazer 3 vezes 2 dá 6, por mais que eu queira, porque nós temos potenciação e temos radiciação. É a primeira coisa a ser feita. Então, ó, repito 3 e faço 2 ao quadrado, dá 4. Raiz cúbica de 125, qual é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Multiplicado por ele mesmo dá 125. É o 5, ó. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Então aqui vai dar 5. Por que eu resolvi a potência e a radiciação tudo de uma vez na mesma linha? Como já foi dito no macete, na dica anteriormente, é porque ambos têm a mesma prioridade, né? Então faço aqui 3 vezes 4 dá 12. Olha, observe o costume, né? Por que eu tenho que fazer 3 vezes 4 dá 12? É porque está primeiro? Não, é porque primeiro a multiplicação, por fim a subtração, né? 3 vezes 4 dá 12. Baixo 5. E 12 menos 5, né? Aqui não há dificuldade, que dá 7. E 3 mais 7 é 10. Então o resultado aqui dessa expressão numérica é 10. Ok. Vamos para cá. Aqui está um pouco melhor, né? Aqui nós temos uma expressão com parênteses, colchetes, né? Primeiro se resolve o parênteses. Então eu tenho que repetir tudo isso aqui, ó, até chegar nos parênteses. O que eu resolvo dentro dos parênteses? Eu tenho potenciações e tenho radiciação, então ambos têm a mesma prioridade. Vou resolver tudo de uma vez, né? 5 a quarta dá 625. Quem não sabe aí, ó, só fazer aqui. Opa, só basta multiplicar isso aqui por 5, né? Já tem 3, 5 aqui são 4, então dá 625, 625, tá?
Façam uma conta aí depois com calma, vocês vão ver que dá isso aí. 2 a nona, fazendo a conta com calma, pegando 2, multiplicando por ele mesmo 9 vezes. Observem aí que vai dar 512. 10 ao quadrado dá 100. E a raiz quadrada de 121 dá 11. Tudo isso aqui é elevado ao cubo. Observem que esse 3 está no canto superior direito, tá? Isso aqui é a base da potência, então você tem que deixar como está. Dividido por. Aqui eu posso resolver também, porque tem a mesma ordem de prioridade, né? 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, 10 ao quadrado dá 100 e 3 ao quadrado dá 9. Repetindo aqui, porque ainda tem um parêntese, 4 ao quadrado dá 16. Aqui eu já posso resolver, porque o parêntese acabou praticamente as potências, né? Tenho aqui 625, menos, vamos somar aqui os números negativos, dá 612 menos 11, 623 ao cubo. Fecho aqui, dividido pela raiz de 109, 8 com 27 dá 35, 135 com 9 dá 144. Então aqui dá 144. Resolvendo ainda lá no parêntese, 16 mais 625 menos 23 dá 2. E raiz quadrada de 144 é 12. 2 ao cubo dá 8. Né? Pode fazer aí 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E 16, observem, gente, ó, eu tenho um colchete aqui, ó. Então eu tenho que resolver primeiro o colchete. 16 mais 8 dá 24. E 24 dividido para 12 dá 2. Então essa expressão numérica aqui tem como solução o 2. Obrigado e até a próxima.